E aí, meus amigos, eu sou Alisson Didoni e está começando agora mais uma Estação Nerd, e no programa de hoje vamos falar sobre as trilhas sonoras mais marcantes do cinema. Então aumenta o volume e vem com a gente por essa jornada pelo conhecimento cinematográfico. Muitas vezes a trilha sonora de um filme passa despercebida como quem não quer nada, mas com certeza ela é fundamental para despertar no espectador as emoções que o filme quer transmitir. Sabe aquela música que você ouve e rapidamente é remetido a um filme? Bom, com certeza ela te marcou então de alguma forma. E há muito tempo atrás, mas ainda nessa galáxia, John Williams criou uma das trilhas mais marcantes da história do cinema. Vários temas aí da saga Star Wars se tornaram importantes, para a cultura pop, já que elas grudam não só na cabeça, mas nos corações dos fãs também. O John Williams se utilizou de uma técnica chamada leitmotiv, que é basicamente o uso da trilha sonora para caracterizar um personagem. Essa técnica ela foi introduzida pelo compositor Richard Wagner, que emprestou as suas óperas para construir essa técnica. E é basicamente assim que acontece, O nosso cérebro ele escuta um som e associa diretamente a um personagem, como por exemplo o Darth Vader com a trilha, que é a Marcha Imperial de Star Wars. Isso também acontece com vários outros personagens. A gente escuta um som e a nossa mente ela explode de imagens. Se a gente parar para pensar, os criadores das trilhas sonoras dividem a escuta em níveis que basicamente são três: o físico, o emocional e o intelectual. Então quando esse som ele é reproduzido, imediatamente a gente sente aquilo que ele quer transmitir, a emoção que ele quer passar para o espectador. Por exemplo, quando utiliza esse instrumento de sopro na composição, a gente automaticamente ali é remetido a um sentimento de glória. Já por outro lado, se a gente pega ali na composição instrumentos como violinos, a gente é remetido a algo mais épico. Então é isso que é interessante, ver como que a cabeça funciona, Ele junta esses signos de imagem, som, época e vai meio que montando ali essa composição. E o resultado é incrível. Mas John Williams provou a sua versatilidade logo no episódio 4, que além de contar com a trilha sonora épica, conta com elementos de jazz também. E esse esforço foi recompensado com o Oscar de melhor trilha sonora, que foi o terceiro da carreira do nosso querido John Williams. The winner is John Williams for Star Wars. E além de liderar a orquestra sinfônica nos 6 primeiros filmes, o mestre continua como compositor da trilogia nova, incluindo o sucesso Os Últimos Jedi. E olha que interessante, gente, ele manteve os membros da orquestra original nos 3 primeiros filmes, de 77, 80 e 86. Mas para quem não sabe, o John ele não está à frente dos spin-offs, como por exemplo Rogue One. No caso de Rogue One, quem está à frente da trilha sonora é Michael Giacchino, que manteve aí a qualidade impecável, prestando um tributo a John Williams sem deixar de ser original. E o John também foi indicado ao Oscar para os 5, 6 e 7. Então ele teve seu trabalho reconhecido em todos os filmes de Star Wars. Vale lembrar também que ele compôs a trilha sonora de uma série de grande sucesso que é Lost e de Up, Altas Aventuras, que inclusive garantiu a ele mais uma estatueta. Outra
trilha sonora não tão antiga, mas que entrou para a história do cinema é a do Senhor dos Anéis, composta por Howard Shore. O compositor foi outro que utilizou da técnica do leitmotiv, que é aquela técnica que você usa a trilha para marcar um personagem, mas ele fez isso de uma forma mais complexa, já que ele usa a trilha quase como uma peça de Lego, a gente pode dizer assim. Ele faz uma junção ali de trilhas sonoras para marcar os personagens, e isso é perceptível já na introdução, ali na abertura do filme. Quando a gente vê os elfos, toca-se uma trilha só dos elfos. Quando você vê o anel, toca-se uma trilha só do anel. E ele meio que vai juntando isso, já que o filme mostra o tempo todo elfos e anel, elfos e anel. Então ele vai juntando essas trilhas como se realmente fossem uma peça de quebra-cabeça. Isso é muito complexo, mas Howard fez isso com excelência e o resultado é nada mais, nada menos do que incrível. Mas o verdadeiro trunfo do primeiro filme fica por conta do tema da própria Sociedade do Anel, né? Ele vai sendo construído e desconstruído ali ao longo do filme. E um outro exemplo é o Frodo, né? Que quando ele vai deixar o condado, toca ali a trilha só do Frodo. E novamente a gente tem uma mistura, né? A trilha do Frodo com a trilha da Sociedade do Anel. A gente só vai conseguir ouvir o tema completo, né, da Sociedade do Anel quando tá toda a sociedade ali reunida. Daí sim a trilha toca por completo. E isso é de uma loucura e uma genialidade, porque a gente vai acompanhando ali pela trilha o progredir do filme. A trilha vai simbolizando o crescimento, a evolução do longa. E como o uso dos leitmotivs estavam presentes em toda a trilogia, Howard foi recompensado com 2 Oscars, né, pelo seu trabalho. Lembrando que As Duas Torres poderia ter completado aí a trilha dos Oscars, só que neste ano, justamente nesse ano, a Academia proibiu o uso de trilhas já utilizadas. Mas no ano seguinte, essa regra deixou de valer e Howard voltou a receber as suas premiações. And the Oscar goes to Howard Shore for Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. E a gente vai fazer uma breve pausa, mas daqui a pouco o Estação Nerd volta falando aí sobre as trilhas que marcaram o cinema. Não saia daí! Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. E estamos de volta com Estação Nerd, falando hoje sobre as trilhas sonoras que marcaram o cinema, e essa lista vai repetir o nome do mestre John Williams, que tem trabalhos icônicos ao lado de Steven Spielberg. Um deles, né, que merece com certeza ser destacado, é o filme ET Extraterrestre, que apesar de não ter ganhado o Oscar aí de melhor filme, garantiu a 4ª estatueta de melhor trilha sonora para John Williams, que é mais do que merecido, já que a trilha principal consegue ali captar, né, com um toque sensível e suspense também aquilo que o filme quer transmitir, sendo aí um dos trabalhos mais bem reconhecidos de
John Williams, já que ET marcou a infância de muita gente e a própria Sessão da Tarde acabou reprisando muitas e muitas vezes esse sucesso. E um dos maiores desafios do filme era justamente criar uma trilha, né, que simpatizasse com aquele serzinho estranho, bizarro, que era o ET, né, que apesar de ser um ser ali bizonho, desconhecido, era bom e a trilha tinha que passar isso, né, transmitir essa simpatia para o público. O grande Steven Spielberg gostou tanto do trabalho de John Williams que acabou até favorecendo a trilha, né, quando ele decidiu reeditar uma cena de perseguição ali para fazer com que a trilha tivesse um sentido maior, uma intensidade melhor, tudo porque ele gostou do resultado do trabalho de John Williams. E os dois até aproveitaram aí para fazer uma brincadeira com Star Wars, já que a trilha ali do Yoda toca numa cena em que uma criança parece fantasiada de alien. Então tudo isso é uma referência, né, de como as trilhas elas podem dar certo e como os resultados podem agradar o público de uma maneira única a ponto de se tornar um grande sucesso e marcar uma geração. Vale lembrar também outras trilhas marcantes do grande John Williams, como Tubarão, A Lista de Schindler e Jurassic Park. Os filmes da trilogia O Poderoso Chefão até hoje mexem com o imaginário das pessoas e a trilha sonora carrega também esse mesmo poder. O compositor por trás da marca que deixou é Nino Rota, mas o pai do cineasta Coppola também ajudou escrevendo e gravando algumas músicas. Inclusive, na cena do casamento, né, a trilha que toca é composta pelo pai dele. Nino Rota estava muito inspirado para criar a trilha do Poderoso Chefão e colocar, né, esses toques de tragédia, que é o meio aí do sentimento italiano, superando as expectativas do próprio cineasta Coppola, que, né, falou aí que a trilha foi muito além daquilo que ele estava esperando. E mesmo tendo composto parte das músicas originais do filme, o tema principal de Poderoso Chefão já tinha sido utilizado em Fortunella. Mas o compositor Nino Rota, né, decidiu reeditar a música e utilizá-la no filme do Coppola, né? Ele reeditou para a música caber melhor, né, ficar melhor encaixada, pode-se dizer assim, na trama do filme. Inclusive, ele decidiu também fazer uma versão aí cantada por Andy Williams. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. E no mesmo ano do primeiro filme, O Senhor dos Anéis, John Williams iniciou a franquia Harry Potter com músicas que traduzem perfeitamente a magia dos filmes. E o interessante nesses filmes é que tem, né, uma trilha sonora gigante, maior por trás e outros momentos que são exaltados por trilhas também geniais. O compositor participou aí dos 3 primeiros filmes, né, e nos demais filmes surgiram, né, várias outras trilhas sonoras inspiradas no tema original. O único tema que é representado em todos os filmes é o tema da Edviges, né, que toca ali logo na abertura e que arrepia aí os fãs, e inclusive esse tema teve ali uma referência em Animais Fantásticos e Onde Habitam, né? Os primeiros acordes ali faz essa referência, mas depois ele já segue aí para uma trilha nova e original. Mas é interessante notar também como o trabalho do John evoluiu nos 3 filmes, né? Já que a gente tem ali um amadurecimento das trilhas junto com os personagens. Isso fica mais óbvio quando a gente compara ali a trilha mais inocente, né, da Pedra Filosofal, com a trilha mais sombria do Prisioneiro de Azkaban, que chega até meio, né, que ser assustadora ali. Essas 2 trilhas foram as últimas a serem indicadas ao Oscar aí na franquia Harry Potter. E essas mudanças aconteceram também graças à entrada do diretor Afonso Cuarón, né, trazendo novos ares para a franquia Harry Potter e que permitiu também essa grande inovação nas músicas de John Williams. Inclusive, essa terceira composição do Prisioneiro de Azkaban é considerada a melhor trilha de John para a franquia. E, na minha opinião, também é a trilha que mais
influenciou aí na criação de outros temas. Outra parceria de sucesso entre diretor e compositor foi Hitchcock e Bernard Herrmann, que começou justamente lá em Psicose. Herrmann recebeu a difícil missão aí, de produzir a trilha sonora com um orçamento limitado. Então ele preferiu aí optar, por instrumentos de cordas, que era mais barato do que uma banda sinfônica de jazz, que era o que Hitchcock tinha em mente, no início do projeto. Só que o resultado foi muito além do esperado, surpreendeu o compositor e o diretor, já que trouxe esse clima de suspense e psicopatia também. A maior prova disso é a cena do chuveiro, que tem aquela repetição aguda do violino simulando o som das facadas, que realmente causa uma grande aflição. Inclusive, essa cena é uma das mais icônicas da história do cinema. E o Herrmann fez as músicas do filme com uma pegada mais instável ali, remetendo à personalidade do protagonista. Toda essa complexidade faz a trilha ser estudada até hoje, por ser aí original e intensa. Infelizmente, a trilha de Psicose não recebeu nenhuma indicação ao Oscar, mas até hoje se torna uma das mais importantes da história do cinema, pelo feeling aí que ela traz da trama. É isso aí, gente, o Estação Nerd tá acabando por hoje, mas o nosso próximo encontro já está marcado. Eu espero a sua companhia na próxima jornada pelo conhecimento cinematográfico.